Bom, esse é o nosso 5.5, são os nossos vídeos de segunda a sexta-feira, 5 vídeos por semana, e que é disponibilizado nas plataformas, na Rádio Cidade, às 5h05 da tarde. Para você não esquecer, 5 minutos, 5 vezes por semana, às 5h05 da tarde. E essa semana nós estamos falando especialmente sobre a Semana dos Namorados, né? E o nosso tema é Amando como Gente Grande, que é aí um seminário de casais que a gente faz, que a gente fala, que ajuda sobre comunicação, sobre príncipe ao sapo, né? A gente já falou tantas coisas, em especial essa semana, Fabiana, minha esposa, a pastora Fabiana, está aqui comigo e a gente está falando sobre isso. E a gente vai falar hoje sobre papéis homem e mulher. A gente já volta. Sejam bem-vindos ao nosso 5.5, falando sobre namoro. Especial, Semana do Dia dos Namorados, e eu estou aqui, e hoje nós vamos falar sobre papel do homem, papel da mulher. Então, uma das grandes coisas, né, ou uma das grandes perguntas que colocaram aqui para nós, é justamente esse, né, qual é o papel de cada um no relacionamento? Como nós, homens, e vocês, mulheres, se comportam, né? Qual a diferença no momento da minha vida solteira, da minha vida como namoro, a minha vida como casal, né? A primeira coisa, a gente tem que ir de volta às Escrituras Sagradas e entender como Deus trabalha na minha vida e trabalha na vida da minha esposa hoje, mas a gente foi namorado antes, né? Então essa descoberta. Qual que é o grande desafio para as mulheres, né? Encontrar seu papel solteira, noiva, namorando, noiva e casado. Primeira coisa, a gente tem que, como a gente está falando aqui de relacionamento, é um especial essa semana falando sobre relacionamento, então eu primeiro preciso definir o meu estado civil. Eu estou namorando, sou solteira ou eu sou casada? Né? Isso traz sem dúvida uma grande segurança até para que eu possa buscar na palavra de Deus todas as orientações segundo o meu estado civil. Eu estou solteira ou eu estou casada? Parte por aí. A palavra de Deus diz que Deus criou homem e criou mulher. Ou seja, há um estabelecimento de Deus na minha identidade. E na minha identidade como homem, eu preciso entender os aspectos da expressão de Deus através de mim. Porque a Bíblia diz que ele criou homem e mulher segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Então, ele não criou homem igual a Deus ou mulher igual a Deus. Ele criou macho e fêmea, ou seja, a junção, aquilo que nós somos como casal, nós expressamos a plenitude de Deus. Mas sem dúvidas há coisas nessa relação, né, que são próprias que Deus depositou na minha vida como homem, e próprias daquilo que Deus depositou na vida da mulher, né, para revelar quem Ele é. E todas as vezes que a gente não compreende esses papéis e começamos a inverter, nós vamos encontrar algumas dificuldades, né, na relação, desde o namoro até chegar ao casamento. E uma das coisas que a gente mais encontra, às vezes, quando a gente vai aconselhar casais, é a inversão de papéis, né? Como é que é isso? Na psicologia, eles identificam isso? De papéis, a transferência. Às vezes, uma pessoa cobrindo a outra pessoa que é muito negligente, né? Isso acontece a todo tempo, né? E por isso que nós precisamos saber, falar definição, defina. A gente fala isso dentro da química, né? Defina o seu estado civil, defina o seu papel, filha, esposa, defina, né? Traga uma palavra que possa trazer uma definição sobre isso. E porque relacionamentos, eles também são, claro que um ótimo start para melhorar naquilo que eu preciso trabalhar no meu caráter, mas também relacionamentos podem ser abusivos e eles me tiram totalmente aquela essência, aquele DNA próprio como Cristo me criou. Por isso, relacionamento saudável precisa ser à luz da palavra de Deus. Então vamos lá, a gente falou, até a gente estava conversando aqui com as câmeras ligadas sobre esse papel, né? E uma das perguntas aqui falava sobre essa questão, porque a Bíblia diz que as esposas têm que ser sujeitas a seus maridos e os maridos devem amar suas esposas, né? E como é que a gente se comporta no momento do namoro, né? Porque no namoro, apesar de que namoro foi feito para terminar. Não. Namoro não foi feito para terminar. Foi feito para, né, terminar ou não. A gente namora para a gente poder casar
Ou a gente namora pra gente terminar e dizer, olha, você segue a sua vida, eu sigo a minha vida, e não deu certo. Mas a gente também termina o namoro pra gente poder casar. Então eu saio do estado civil de solteira, porque quando eu estou namorando, ninguém eu vai sou comemorar solteira. Dia dos Namorados quando casado mais, velho. Não, vai comemorar como namorado, mas não como casal, entende? Então o namoro, ele foi feito pra terminar, ou pra que um siga o seu caminho ou não, ou pra que agora a gente possa se tornar eu estou dizendo isso à luz da palavra de Deus. Não como hoje, né, a gente, infelizmente, né, em muitos relacionamentos é o quê? Namorido. E aí existe, né, como a gente colocou aqui, uma inversão de papéis. Que a Bíblia chama de fornicação, né? Quando a gente namora e a gente está tendo lá atos, né? Deixa eu ler um texto aqui que vai entender a gente um pouquinho aqui. Fala lá em 1 Pedro, quando diz assim: de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo como os que não conhecem a Deus fazem. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, a nojenta adoração de ídolos. E agora, os que não conhecem a Deus ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam, né? Porém, eles vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar vivos e mortos. Então vamos lembrar o seguinte: nesse nosso papel, todas as vezes que eu usurpo, né, o papel do outro, da outra, né, ou quando eu deixo de ser na plenitude aquilo que eu preciso ser na minha relação, não vai funcionar. E aqui está dizendo, claro, olha, uma vez que eu encontro a Deus, uma coisa que o meu valor passa a ser agradar a Deus, como a Fabiana está dizendo, então namoro é para um apontamento que chega ao casamento. Então ninguém começa um namoro à luz da palavra de Deus, né, com descompromisso. Eu tenho agora um compromisso. Qual é o meu compromisso? De me fazer conhecido, e não é apenas conhecer o outro, né? É me permitir fazer com que o outro me conheça, porque tem muita gente que não se abre, não conversa, não tem, que ela falou de comunicação mais cedo, no outro vídeo. O namoro é um caminhar, até para ver se o seu almejar de vida, aquilo que são seus sonhos, isso também bate com o meu, não, o meu namorado não quer formar família, e eu sou doida para formar família, ter filhos. Será que isso vai dar certo? Né? Então esse conhecer um ao outro, conhecer sonhos, conhecer projetos, conhecer como se dá no dia mal, né? Apesar de que isso a gente vê mais no casamento, porque no namoro só pega lá bonitinho, cheirosinha, né? E é essa questão. Então quando eu digo, né, que a questão do namoro, é claro que a gente está aqui junto há 31 anos, eu falo, meu namorado, minha namorada, mas a gente precisa definir bem o que são os papéis. E para isso eu preciso me conhecer em Deus. Não tem como eu definir bem meu papel se eu não me conhecer em Deus. E não atenta conhecer você por você mesmo. Porque a imagem que formamos de nós mesmos é distorcida. Só tem uma maneira de nós nos contemplarmos como de fato somos, quando nós nos enxergamos no Criador. E aí sim, eu vou ter as minhas angústias, meus traumas, as minhas marcas curados, de maneira que agora eu posso ser o ser pleno homem e o ser pleno mulher. É isso que Deus tem para nós. Deixa eu fazer só uma observação, né? Que às vezes eu vejo lá dentro do meu consultório, né? O momento de namoro é um momento tão gostoso, mas é tão prazeroso, né? Os olhos da gente têm que brilhar, a menina tem que falar, será que essa roupa tá boa? Será que eu tô bonita o suficiente? Nossa, eu vou encontrar com ele. E o namorado da mesma forma, né? Mas hoje, em função de uma população que infelizmente está com a sua saúde mental comprometida, os namoros têm sido peso. Os namoros têm sido não esse lugar do refrigério, tem sido um lugar de cumprir compromisso, de simplesmente estar junto por aquilo que foi um acordo, e não apenas por prazer. E o namoro fala muito mais dessa parte deliciosa que culmina, que, quando eu brinco, né, termina o namoro para começar um casamento e, claro, continuar esse namoro. Né? Então a gente precisa, né, nós como pais, como adultos em uma outra fase, né, precisamos alertar os nossos jovens, né, de relacionamentos abusivos. É isso aí. Então,
Volte-se para a palavra de Deus, esse é o nosso conselho. E nós terminamos o nosso 5.5, compartilhe com alguém, manda para quem você ama. Eu tenho certeza que vai ser útil a sua reflexão nessa semana especial dos namorados. Deus abençoe.